Vamos dar sequência, Cristina, porque a Procuradoria-Geral da República defende a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Essa questão que é muito polêmica. Paola Cuenca está novamente conosco. O que disse, então, o procurador Augusto Aras? Paola. Precisa levar lazer para o povo da cidade. Então, meu amigo, se tem uma festa, qual é o problema? Nós estamos sem o áudio da Paola, daqui a pouco ela vai trazer então essas informações. Então a palavra, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nesse caso que envolve o deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e o presidente Jair Bolsonaro lhe concedeu a graça. E daqui a pouco a Paola retorna aqui conosco, então, e vamos falar agora. Agora sim, estamos então com o contato restabelecido com a Paola Cuenca. Olá, Paola. Olá, então, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nesse parecer que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, nas ações que estão questionando a constitucionalidade da graça concedida por Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, colocou argumentação dizendo que a graça, ela é, sim, um instrumento constitucional. A graça, inclusive, que foi destinada ao parlamentar. Isso porque coloca Augusto Aras que tanto a graça quanto o indulto, que seria o perdão da pena estabelecida, mas de maneira coletiva para mais de uma pessoa, são instrumentos políticos e que dessa forma não cabe ao Poder Judiciário fazer um questionamento a respeito de para quem essa graça ou indulto está sendo direcionado ou também quais seriam as razões que levam a isso. O Poder Judiciário poderia intervir no caso dessa graça ou desse indulto estar sendo direcionado a algo fora das regras. Por exemplo, uma graça que é concedida a alguém que cometeu um crime hediondo como o de tortura, o que não é o caso. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por grave ameaças e ofensas contra os ministros do Supremo e também por atos antidemocráticos, impedir o livre exercício dos poderes, especificamente também sobre o Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, com a graça, Daniel Silveira, ele tem uma pena, a pena que foi estabelecida pelo STF tem um perdão, então. Ele não precisa cumprir aquela pena de quase 9 anos de reclusão que deveriam ser cumpridos inicialmente em regime fechado. Mas dessa forma, no parecer que foi colocado por Augusto Aras, ele abre ali um espaço a respeito de como fica a questão do futuro político de Daniel Silveira. Até porque ele diz que a graça, ela não trata de outras penas secundárias. Então, a gente não pode definir a respeito da graça se de fato o mandato de Daniel Silveira estaria ainda continuado, estabelecido e se ele poderia concorrer nas próximas eleições. Augusto Aras chegou a escrever que no direito brasileiro a gente não tem, o exercício do poder da graça não interfere na suspensão dos direitos políticos após o trânsito em julgado em decorrência da condenação. Trânsito em julgado é aquele momento em que não cabe mais nenhum tipo de recurso a respeito do processo. E tampouco no que venha a ser ou tenha sido decidido quanto à perda de mandato político. Então fica aí um espaço aberto dizendo que sobre se Daniel Silveira de fato vai poder concorrer a uma vaga no Senado nas eleições de outubro desse ano, talvez essa discussão acabe ficando nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral lá em agosto, quando o registro da candidatura de fato for colocado. Exatamente, Paulo? Em agosto teremos aí Alexandre de Moraes à frente justamente do Tribunal Superior Eleitoral. Será que ele vai se considerar impedido de analisar essa questão? Então a gente pode esperar aí um imbróglio jurídico de fato muito grande pela frente, Paola? Pois é, agora com esse parecer de Augusto Aras, a ministra que é relatora dessas ações, Rosa Weber, ela pode já colocar o julgamento para ter uma data estabelecida para que os ministros do Supremo Tribunal Federal possam analisar esse questionamento de constitucionalidade ou não da graça. Talvez nesse julgamento a gente já tenha considerações dos ministros a respeito de como fica essa questão dos direitos políticos de Daniel Silveira. Mas, pelo visto, é um caso também que a gente vai ver ainda se arrastar por mais algumas semanas até ter de fato uma conclusão. Paola Cuenca, daqui a pouco ela retorna aqui na programação da Jovem Pan. Volta agora a Cristina Grêmio. Cristina, como é que você avalia toda essa situação aí de Daniel Silveira? De fato, teremos aí uma longa briga jurídica ainda? E a gente sabe que a corda estoura sempre para o lado mais fraco, no caso o lado mais fraco aí é da pessoa que, além de ter tido a imunidade parlamentar ignorada pelos ministros supremos, que são justamente os que deveriam respeitar a Constituição e apenas isso, e tão somente defender e respeitar a Constituição, desrespeitaram a imunidade parlamentar, desrespeitaram o nosso Código Penal, porque no Código Penal não existe crime de ato antidemocrático. A Paola falou aí, ele foi
foi condenado por ato antidemocrático, mas não existe esse crime no Brasil, meu Deus do céu. Então, a corte já está absolutamente desmoralizada com esses 2 anos aí de inquérito ilegal e de ações ilegais por parte de ministros que atuam de forma inconstitucional. E isso vem sendo dito por diversos juristas de renome aí, pessoas que estudam, que dedicaram a vida a estudar a Constituição, a estudar o direito, e que não veem nessa própria alegação agora de Augusto Ara constitucionalidade, porque a Constituição não fala absolutamente nada de suspende os direitos políticos, mas a graça, né, a graça não teria efeito sobre os direitos políticos, então os direitos políticos deles estão cassados. Não existe isso. Isso é da cabeça do Augusto Aras. Para mim, o PGR está tentando colocar panos quentes em cima do STF e tentar dar uma carinhada, digamos assim, nos ministros que estão completamente desmoralizados perante a população, dadas as reiteradas irregularidades que vem cometendo, especialmente nesses inquéritos ilegais. E aí a gente, obviamente, que vai ver Daniel Silveira insistindo em ser candidato, porque a Constituição é clara, no artigo que fala da graça, a graça é o perdão presidencial. E ponto final, não tem essa historinha de trânsito em julgado, de que ainda tem que ir para o pleno, de que não sei o quê. Eles estão inventando artigos que não existem na Constituição e muito menos no nosso Código Penal. E aí a Daniel Silveira, legitimamente, imagino eu, vai apresentar a candidatura, vai cair nas mãos de um presidente do TSE, que é ninguém menos do que a vítima, o investigador, o julgador, ele é tudo, né? Ele é tudo nesse caso, por enquanto está no STF, mas vai estar no comando do TSE. Então, assim, não é por birra que os brasileiros simplesmente não acreditam mais no nosso sistema judiciário. Está falido, absolutamente falido, porque quando a Corte Superior dá um comando para o resto da advocacia toda, para toda a magistratura do Brasil, de que não se precisa respeitar a Constituição nem as leis penais, o país está à deriva. E o nosso Tribunal Superior Eleitoral, como a gente dizia aqui na análise anterior, também é uma estrutura que precisa ser revista urgentemente. Eu diria que depois das reformas tributária e administrativa, que estão paradas no Congresso por culpa exclusiva do Congresso, o governo vem desde o primeiro ano lá esperando que isso vá para frente, que a análise vá para frente, e está lá essa enrolação por boicote de presidentes ou de alas de oposição no Congresso, na Câmara e no Senado. Depois dessas 2 reformas, a reforma do Judiciário é a mais urgente de todas. A gente precisa de reforma política, mas a do Judiciário não dá para esperar mais.